essas tipologias textuais são divididas em categorias. Na antiguidade, o filósofo Aristóteles foi quem primeiro trabalhou com esse conceito de tipologia textual. Ele dividiu em 3 partes: épico, lírico e dramático, tudo que era referente aos textos. Mas um outro teórico chamado Bakhtin entendeu que era limitante você ter apenas 3 categorias textuais. E hoje nós trabalhamos com uma infinidade de textos chamados textos multimodais. Multimodais porque, na verdade, eles circulam amplamente pela sociedade, pelos mais diversos meios de comunicação. E esses textos, eles se encaixam em 5 tipologias mais importantes: a tipologia narrativa, a tipologia descritiva, a tipologia do relato, a tipologia injuntiva e a tipologia dissertativa. Normalmente, a tipologia mais utilizada é a tipologia narrativa. E o que é uma tipologia textual? Isso está gravado e eu venho revisar para vocês. Uma tipologia textual nada mais é do que uma estrutura fixa que comporta gêneros textuais dentro dessa estrutura. Eu gosto de sempre usar a metáfora de que nós temos uma caixa com o nome da tipologia, no caso a narração, e dentro dessa caixa vários gêneros textuais que pertencem àquela caixa, ou seja, que pertencem àquela tipologia textual. E aí eu tenho a carta, o bilhete, eu tenho a crônica, o romance, a novela. Todos esses gêneros textuais se encaixam na narração. Por quê? Porque a narração tem um objetivo específico, tem uma estrutura específica, que é a estrutura e o objetivo de contar uma história. E todos esses gêneros que eu falei também cumprem esse objetivo, que é o de contar uma história. Então, isso é uma tipologia narrativa e dentro dela, seus gêneros textuais narrativos, tá certo? E dentro dessa construção e do entendimento dessas tipologias textuais, nós temos, então, a injunção e a dissertação, que entram aí como estudo mais preponderante para vocês da área técnica, que são os textos injuntivos e os textos dissertativos. Vocês também tiveram acesso de modo mais específico a esses tipos textuais. A injunção é a mesma coisa que a instrução. Então, um gênero textual injuntivo é um gênero textual que cumpre o papel, que cumpre a função de instruir, de dar informações, de instruções. E aí, vocês tiveram outros exemplos que se encaixam na injunção. Ou seja, a caixa com o nome injunção leva dentro dela a bula de remédio, a receita médica, a receita culinária, o guia de viagem, o manual de instrução. Todos esses gêneros textuais cumprem uma função injuntiva ou instrucional, que é de dar instruções ao interlocutor. E eu apresentei para vocês todos esses, mas falei de maneira mais aprofundada sobre a bula de remédio, já que ela é o que mais faz parte, né, o que mais se aproxima aí da realidade de vocês. E dei aqui, né, algumas sugestões para que vocês observem quais são os elementos de uma bula de remédio, quais são as instruções, as orientações que vocês devem observar nesse contexto no qual vocês estão. E aí a gente tem a questão da composição que o remédio leva, né, na sua formulação. Temos ainda as substâncias ativas e as inativas. As ativas são aquelas que são de maior importância para a medicação. As inativas, aquelas que têm menor importância. E aqui vale lembrar que os prefixos in querem dizer não. Portanto, o que é uma substância inativa? É uma substância não ativa, que não tem uma importância, uma relevância dentro de uma produção de um medicamento. São chamados componentes excipientes, são os colaboradores daquela medicação,
certo? Vimos ainda que vocês devem se ater a outros termos mais técnicos e científicos, como cefaleia, hipertensão, hipotensão arterial, oncologia, né? Gastrointestinal, que são termos referentes a essas medicações, a essas bulas de remédio, mas também ao contexto no qual vocês se encontram nesse momento, que é o curso, né, técnico em enfermagem, ok? E assim, vale lembrar que exposição oral é um conteúdo que aparece aí no módulo de vocês, assim também como os outros textos que eu apresentei nas videoaulas, tá? A exposição oral é muito importante porque muitas pessoas têm dificuldade de falar em público. Então, eu trouxe técnicas de respiração, de trabalhar sua aparência e suas expressões faciais no espelho. Apresentei para vocês inúmeros elementos que vocês podem agregar aí na hora de fazer uma exposição oral. Observar o planejamento, as etapas da fala de cada um. Observar quais são os recursos que eu irei utilizar, né? Pendrive, data show, música, imagem. Tudo isso foi apresentado para vocês. Além, é claro, de prestar atenção na entonação vocal, na postura corporal, não andar de um lado para o outro, não gesticular demais, também não colocar as mãos nos bolsos. Tudo isso foi dito a vocês para evitar, não é, uma perda, para que a apresentação de vocês ganhe em qualidade e vocês não sejam prejudicados no momento da fala, que já é tão difícil, né, de ser concretizado. Então, todas essas informações se encontram na videoaula sobre exposição oral e sobre os elementos da comunicação. Esses pontos que eu estou apresentando aqui devem e podem ser revisados por vocês quantas vezes vocês sentirem necessidade, porque eu sei que é um grande desafio para a grande maioria das pessoas falar publicamente. Então, fica aí mais um vídeo que vocês podem acompanhar e tirar as dúvidas de vocês. Dito isso, nós estudamos também o texto dissertativo argumentativo, que se encaixa na tipologia dissertação. Esse tipo de texto é muito solicitado em concursos e vestibulares. Vocês aí são alunos, já foram alunos do ensino médio, né? E com certeza já ouviram falar sobre essa tipologia textual. Ela é aquela que tem como principal objetivo persuadir, convencer o outro. E eu já quero antecipar que para falar de dissertação argumentativa, eu tenho também que falar de outros elementos linguísticos que eu gravei para vocês, que são os tipos de coesão e a coerência textual. Esses elementos fazem parte, né, andam conjuntamente com o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o objetivo desse texto, dessa dissertação, que é uma redação argumentativa, de uma carta argumentativa ou ainda de um documentário, de um artigo de opinião, é convencer o outro, é convencer o interlocutor. Por essa razão, é preciso usar aqui exemplos, dados científicos, fontes, instituições, fazer citações de teóricos que comprovem a sua ideia, a sua tese, que é a mesma coisa que um ponto de vista. Eu acredito em algo, mas eu preciso comprovar por meio de dados, exemplos, tudo aquilo que eu cito e acredito no texto, certo? Por essa razão, eu preciso unir esses argumentos, essas ideias, essas frases dentro do texto através dos conectivos de coesão. Os conectivos de coesão são, na maioria das vezes, as conjunções. Conjunções é uma classe gramatical verbal, porque ela pertence ao grupo dos verbos. Elas nos ajudam a apresentar ideias de explicação, de oposição, de tempo. Elas nos darão a oportunidade de mostrar também ideias de continuidade dentro de um texto. Então, se eu digo algo e depois quero dizer em seguida algo com sentido de oposição, eu vou usar uma conjunção opositiva. Mas, entretanto, no entanto, contudo, todavia, né? Eu posso aqui dar um exemplo dentro do nosso contexto atual. Eu posso dizer, gostaria muito de estar nesse momento com vocês presencialmente. No entanto, se faz necessário que nós permaneçamos em casa, uma
uma vez que o índice de contaminação é muito alto. Então, eu usei aqui o no entanto como uma maneira de dar continuidade ao que eu estou dizendo, ou seja, às minhas ideias, aos meus argumentos, porém, eu precisei dizer algo em oposição a isso. Por essa razão, eu precisei utilizar um conectivo, que é uma conjunção opositiva, né? Posso usar uma explicativa. Estamos tendo aula em sistema remoto porque não é adequado fazermos esse tipo de aula presencialmente, né? Ou não é adequado nos expormos, né, de maneira a provocar aí uma contaminação maior. São exemplos, né? Estou aqui buscando contextualizar a nossa realidade atual para que vocês compreendam que os conectivos ajudam a continuar as nossas ideias, né? A sequenciar os nossos argumentos e deixa o nosso texto mais coeso. São os tipos de coesão que eu citei. As coesões remissivas, que são aquelas que nos levam para algo anterior, podem vir por meio de anáforas, que é quando a gente retoma uma palavra, um termo que já foi dito, né? A Covid-19 é altamente contagiosa. Ela traz inúmeras consequências para a saúde. Esse ela é uma anáfora. Eu estou retomando o nome Covid-19. Então, percebam que existem inúmeros mecanismos, inúmeras formas da gente continuar as nossas ideias através dos elementos de coesão. Temos ainda os hipônimos, os hiperônimos, que são palavras do mesmo campo semântico, ou seja, com sentidos parecidos, sentidos semelhantes, que nos ajudam a substituir uma palavra e evitar a repetição desse mesmo termo, certo? Então, os tipos de coesão é um dos nossos conteúdos que foram gravados e aí deverão ser estudados por vocês. E aí, na sequência, eu falei de coesão sequencial, que é a ideia de dar continuidade, progressão. E eu apresentei vários exemplos de frases introdutórias, de frases conclusivas, de frases que vocês podem utilizar dentro do parágrafo, como aliás, inclusive, além disso, não é? Esses exemplos todos vocês encontrarão nas videoaulas que já foram gravadas e estão disponíveis para vocês. Hoje estou aqui buscando revisar, né, de modo geral, tudo aquilo que você já tem o conhecimento. Eu espero que as dúvidas, né, sejam sanadas a partir desse momento com esses conteúdos revisionais. E aí eu trouxe a coerência textual, que também anda, né, casadinha aí com a coesão. Coerência e coesão normalmente são estudadas juntas. Por quê? Porque um texto precisa de coerência e precisa de coesão. Precisa de uma sequência das ideias, mas essas ideias precisam fazer sentido. E aí a gente tem alguns princípios que devem ser estudados para que a nossa coerência textual seja a melhor possível. O princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? É a gente não se contradizer. Não dizer uma coisa agora e em seguida dizer outra muito diferente daquilo que eu disse. Observem que aqui não é oposição das ideias, é incoerência textual. É quando você diz, né, eu dei até esse exemplo, que o brasileiro mora num país rico e o brasileiro é pobre. Tá, mas essa não é uma verdade? É uma verdade que não pode ser dita dessa forma. Nós poderíamos trazer essa informação dizendo que o Brasil é extremamente ou imensamente rico, porém não distribui suas riquezas de maneira adequada. Olha que eu precisei usar um porém aqui. Percebam que a coerência e a coesão andam juntas, por isso que é importante estudar esses dois conteúdos. Esse porém me deu aqui uma ideia de oposição para que eu pudesse continuar meu texto de maneira coerente, sem cair na contradição, né? Então é isso que eu quero que vocês observem. Além do princípio da relevância, né, e da tautologia. Todos esses princípios evitam que a gente faça uma repetição de palavras,
que a gente use a mesma expressão o tempo todo. E aí é importante enriquecer o vocabulário com leitura, né? Para que vocês possam substituir tranquilamente uma palavra pela outra com o mesmo sentido, certo? E tivemos ainda um conteúdo que foi sobre os documentos formais. Esses documentos também são extremamente importantes no cotidiano. A ata, o ofício e o currículo, né? Vimos aí que ata é um instrumento muito utilizado em escolas, cursos técnicos, empresas ou qualquer que seja a instituição, associações, cooperativas, todas elas, ao realizarem uma reunião, precisam registrar todas as informações e decisões tomadas naquela reunião por meio de uma ata. É um documento jurídico, né? Vale inclusive como prova em muitas situações, deve ser escrito de maneira corrida, o texto não pode ser em parágrafos e todas as ideias precisam ser fiéis ao que foram ditas ali naquela reunião, tá certo? Vimos o ofício, que é um outro documento muito importante e conhecido de vocês, que serve para validar, né? Para dar veracidade e formalidade a um convite, a um acordo ou a uma solicitação. Solicitação de um espaço, solicitação de um estágio, solicitação de uma instituição para a realização de um evento, tudo isso só pode ser feito e formalizado por meio de um ofício, que tem uma estrutura fixa e padrão, né? Vai apresentar o vocativo, que é o chamamento, né? Ali, quando você coloca prezado senhor, prezada senhora, excelentíssimo, você está usando um vocativo. Dentro da sintaxe, a gente diz que esse é um termo que serve única e exclusivamente para chamar, para invocar alguém ou alguma coisa. E é o que acontece no ofício. Além da data, de uma pequena introdução dizendo qual é o assunto, o corpo do texto e as assinaturas, certo? Por fim, eu falei sobre o currículo, que muita gente tem dúvidas em relação ao modelo. Nós temos mais de 17 modelos de currículo, por isso eu apresentei apenas 2, mas vocês podem ficar à vontade para pesquisar e buscar outros. Um dos que foram apresentados a vocês é o currículo vitae. Esse é o mais utilizado porque é o currículo profissional. Nele, vocês deverão colocar as informações mais relevantes, começando pelos dados pessoais, depois pelas formações acadêmicas ou técnicas e, em seguida, os cursos que vocês tiveram de maneira extra, adicional. Todos esses cursos e essas graduações devem ser colocadas de maneira decrescente, ou seja, da função ou do curso mais novo, mais recente, para o mais antigo. Significa que se eu concluí o ensino médio em 2000, mas estou agora fazendo o curso técnico em 2020, eu começarei pelo curso técnico até chegar no ensino médio, que foi no ano de 2000. Só um exemplo para vocês compreenderem qual é o formato decrescente, tanto para as formações acadêmicas quanto para os cursos adicionais, certo? E assim a gente viu que tudo isso faz parte do nosso universo, né, técnico, acadêmico, estudantil. Finalizamos com as variações linguísticas, que são as várias maneiras de nos comunicarmos. É preciso entender que cada variação linguística é importante, inclusive as gírias que são tão desprezadas em algumas situações, o internetês, que é essa linguagem utilizada na internet. No entanto, vale ressaltar que é importante apenas adequar cada uma delas para a situação mais conveniente. Se eu sei que o momento é um momento íntimo e que eu estou conversando com pessoas que já fazem parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, eu não tenho problema nenhum de usar uma variação linguística social ou uma variação linguística regional. Por exemplo, se eu estou falando com pessoas que moram na mesma região que eu. Se eu estou falando com um público da minha faixa etária, não tem problema. Porém, se eu preciso apresentar um trabalho, participar de uma mesa redonda, fazer uma palestra, apresentar um seminário, eu já sei que agora é hora de trocar de roupa,
é hora de trocar de linguagem, né? E agora eu vou adequar essa linguagem que era informal para a linguagem formal, padrão, culta da língua portuguesa e apresentar e realizar a minha atividade com o uso dessa variação linguística formal, porque o ambiente pede, a situação mudou, o contexto é outro e exige também uma outra linguagem. É simples assim, basta a gente observar qual é o contexto, qual é a situação e adequar a linguagem que mais se adequa, a mais apropriada para aquele momento, tá certo? E aí vocês podem optar pela variação social, que diz respeito à faixa etária, né? E aí entram as gírias e os jargões, porque os grupos profissionais também utilizam expressões que são típicas daquela área. Vocês, enquanto técnicos em enfermagem, sabem disso. Algumas expressões são típicas dessa área. E aí, outros grupos profissionais, como engenheiros, advogados, também utilizam expressões que são específicas daquele grupo. Os jovens com as gírias, e depois a gente tem a variação regional, que diz respeito ao modo, em relação ao lugar onde esse falante nasceu ou mora, porque isso também pode se adaptar ao longo do tempo, né? As pessoas mudam de lugar e às vezes mudam também o modo de falar, isso pode acontecer. Temos ainda a variação histórica, que é aquela que mostra que a língua evolui, algumas palavras deixam de serem pronunciadas e a gente passa a utilizar outras. E por fim, a linguagem formal e a informal, que é muito fácil de serem identificadas, não é isso? E é isso que a gente viu ao longo desses dias com essas videoaulas. Foi todo esse conteúdo, esse arsenal de informações que vocês têm aí a oportunidade de acompanhar, de anotar, de tirar as dúvidas. Deixei até alguns exercícios aí em alguns vídeos para que vocês pudessem treinar um pouquinho para relembrar tudo aquilo que a gente já tinha iniciado e, infelizmente, foi interrompido. Eu desejo que vocês assistam a aula online, porque nela falarei sobre o relatório. Sei que algumas pessoas já compreenderam, mas outras continuam com dúvidas. E é por isso que eu preciso, né, tirar cada uma dessas dúvidas e deixar vocês mais à vontade para fazer o relatório de estágio. Como eu já disse, é um relatório que a gente supõe, já que vocês inclusive estão impedidos de estagiar, né? A situação não permite, mas é um documento exigido pela instituição. Caso vocês concluam o curso, será necessário entregar esse relatório. Então, estarei presente na videoaula online, aliás, na aula online, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Desejo que vocês fiquem bem, desejo que esse momento passe o mais rápido possível para a gente poder se encontrar. Até mais!